Eu sou o professor Jorge Miguel. Dei aula em várias faculdades e colégios de São Paulo. Fui diretor do processo seletivo da FAP, Fundação Armando Alves Penteado, por 30 anos. Lecionei no Mackenzie, Direito Penal, por longo tempo, onde fiz pós-graduação em Direito, e também dei aula no Colégio Rio Branco e em vários cursinhos de São Paulo. Hoje nós estamos aqui para dar uma aula sobre a partida das naus de Os Lusíadas. Os Lusíadas, sabe-se, que é uma obra fundamental, importante da língua portuguesa, escrita por Luís Vaz de Camões e publicada em 1572. Conta a história do navegador Vasco da Gama, que, saindo de Lisboa, contorna a África e em procura do caminho das Índias. Quando ele chega em Melinde, às costas africanas, foi tão bem tratado que o rei de Melinde lhe pede que conte a história de Portugal. Quem são vocês? E ele, Vasco da Gama, nesse ponto em que está na África, a caminho das Índias, já na metade dos Lusíadas, narra ao rei de Melinde a história de Portugal. História dos reis, Denis de Castro, o gigante Adamastor, os heróis que tanto fizeram a glória daquele povo. Destes episódios, há um conhecido, bonito e muito caro para esse professor, que é a partida das naus. No momento em que as naus partem, que foi precisamente no dia 8 de julho de 1497, e como eu estou falando no dia 8 de julho, então faz mais de 500 anos, Vasco da Gama parte de Lisboa, do Tejo, e tomando o oceano, e busca o caminho das Índias. Nesta partida, muitos eventos ocorrem. A partida significa o seguinte: uma procissão de uma capela construída ali no mosteiro de São Jerônimo, onde é hoje o mosteiro de São Jerônimo, em Belém. Numa procissão partem todos os navegadores em 4 naus, 4 caravelas, uma delas só reservadas para alimentação, e acompanhando os irmãos dos navegadores, esposas, pais, filhos, namoradas, noivas, conhecidos, partem em busca desse novo mundo. E esta cena é chamada cena ou episódio da partida. Eu vou dividir esse episódio em 2 partes. A primeira parte eu chamei de partida emocional, ou momento emocional. A segunda, o momento racional. No momento emocional, vamos ouvir as vozes de mães, noivas, irmãs, que se despedem dos maridos, dos namorados, dos filhos. E na segunda parte, vamos ouvir a voz de um velho sábio. A sabedoria lhe vem da idade, a sabedoria lhe vem da experiência, que nega as navegações, aconselha o contrário, é contra a navegação dos descobrimentos portugueses. Vamos ficar com a primeira parte, as circunstâncias emocionais. Eu vou ler o texto e depois vou ter o cuidado de explicar para vocês, estrofe por estrofe. A gente da cidade
aquele dia, uns por amigos, outro por parentes, outro por ver somente, concorria saudosos na vista e descontente, e nós, com a virtuosa companhia de 1000 religiosos dirigentes, em procissão solene a Deus, orando para os batéis, viemos caminhando. Então, longo caminho e duvidoso, por perdidos as gentes nos julgavam. As mulheres, com choro piedoso, os homens, com suspiros que arrancavam, mães, esposas, irmãs, que o temeroso amor mais desconfia, acrescentavam a desesperação e o frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo. Qual vai dizendo: ó filho, a quem eu tinha só para refrigério e doce amparo, desta cansada e já velhice minha, que em choro acabará penoso e amaro, porque me deixas, mísera mesquinha, porque de mim te vas, ó filho caro, a fazer o funéreo enterramento, onde sejas de peixes mantimento? Qual encabelo, ó doce e amado esposo, sem que não quis amor que viver possa, porque quis aventurar ao mar iroso esta vida que é minha e não vossa? Como, por um caminho duvidoso, vos esquece a afeição tão doce nossa? Nosso amor, nosso vão contentamento, quereis que com as velas leve o vento? Nestas e outras palavras que diziam de amor e de piedosa humanidade, os velhos e os meninos o seguiam, em quem menos esforço põe a idade. Os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade. A branca areia as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se igualavam. Texto emocional. Vamos interpretar, é um texto clássico, não é tão simples ler, por exemplo, Shakespeare no original e entender o que ele diz. É clássico, a linguagem é outra, o momento histórico é outro. Vamos tentar explicar a vocês, tornar mais fácil o entendimento dessa voz da emoção. Voz das irmãs, das noivas, das mães, que veem os esposos, os filhos, os irmãos, os namorados partirem. A gente da cidade aquele dia, a gente da cidade, quer dizer, essa multidão que estava em procissão, saindo da capela e conduzindo os navegantes aos navios. Uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente por curiosidade. Uns têm parentesco, outros nenhum que seja o parentesco, e outros meramente por curiosidade. Concorria da ideia de multidão, a mesma palavra que tem o DNA de concurso. Concorria multidão, concorria saudosos na vista e descontentes. Observa, quem que é saudosos? A gente da cidade, é isso que se refere. Quem que é descontentes? A gente da cidade. Mas o autor deveria falar a gente da cidade saudosa. Deveria falar a gente da cidade descontente. Afinal de contas, a gente da cidade está no singular. É um coletivo, mas é singular. Como se chama esse fenômeno da língua portuguesa
em que eu não concordo com a palavra, mas concordo com a ideia. Isso nós chamamos de silepse. Guarda isso. Principalmente você que vai prestar o vestibular esse ano. Guarda isso. Silepse é a concordância que eu faço, não com a palavra que está escrita, mas com a ideia que ela representa. Rigorosamente, a palavra não deve concordar com a ideia. Deve concordar com o termo escrito, o termo gramatical, e não o termo espiritual, subjetivo, o que está na minha mente. Vamos ver uma outra frase para entender bem, que você faça um bom vestibular. Vamos, outra frase. A criança chegou aos 15 anos. Ninguém podia com ele. Mas eu falei a criança. Por que eu falei que ninguém podia com ele? Porque eu concordei o ele, não com a criança, mas com o sexo dela. Isso é silepse. Ali ficamos alguns namorados. Eu devia falar alguns, ali ficaram alguns namorados. Como eu sou um deles, nós. Então eu concordo com o que está na minha mente. Eu desvio a concordância de gênero, de número e de pessoa. A guarda do presidente foi instituída por lei. Querem a proteção do presidente. Querem, a guarda querem. Eu concordei com a ideia expressa. Que multidão é esta? Que desejam? O desejam concorda com as pessoas e não com multidão. Então observa, gente descontentes, silepse de número. Gente saudosos. Primeiro, silepse de gênero, porque tinha que ser saudosa. E depois de número, plural, saudosos. Gente é feminino e saudosos é feminino. Seria saudosas, mas o autor preferiu o gênero masculino e plural ao feminino singular. Silepse. E nós, na vista e descontentes, quer dizer, o descontentamento se via nos olhos das pessoas. De 1000 religiosos diligentes, quer dizer, piedosos, na procissão. Em procissão solene, a Deus orando, para os batéis viemos caminhando. Batéis é aquele pequeno barco com a qual os navegadores tomam da praia o navio que está em alto mar. Em tão longo caminho e duvidoso, por perdidos as gentes nos julgavam. Caminhos perdidos e duvidosos. Por que os caminhos são perdidos? Porque não é tão simples a direção. E duvidosos. Por que duvidosos? Não saberemos se chegamos até lá. O caminho é desconhecido. As mulheres, com choro piedoso, quer dizer, que era choro que demonstrava piedade a quem ouvisse. Os homens com suspiros que arrancavam. Por que arrancavam? Porque vinham com dificuldade no peito. Mães, esposas, irmãs, que o temeroso amor mais desconfia. Mães, esposas e irmãs, o temeroso amor mais desconfia, porque essas pessoas que amam quem parte têm mais facilidade de desconfiar da tragédia que vai acontecer. Acrescentavam a desesperação e o frio medo, o medo que causa frio, de já nos não tornar a ver tão cedo. Essa estrofe, ela canta então a desgraça dos parentes que ficam e a preocupação delas nesse caminho duvidoso. Qual vai dizendo qual? Quer dizer, uma outra, ou um outro. Aquela disse de uma maneira,
Agora vem um outro personagem que vai dizer de uma outra maneira. Qual vai dizendo: ó filho, a quem eu tinha só para refrigério e doce amparo. Filho, eu tinha para refrigério, para consolo, para me dar consolo, refrigério, consolação e doce amparo. Esse doce é uma metáfora, um amparo menos trágico, mais doloroso, menos doloroso. Doce amparo dessa cansada já velhice minha, que em choro acabará penoso e amaro, acabará penosamente e amargamente, porque me deixas mísera e mesquinha, mísera, miserável e mesquinha, infeliz, porque de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funéreo enterramento, o enterramento fúnebre, onde sejas mantimento de peixes. Essa estrofe também, de um outro personagem, se preocupa com a desgraça que eles em terra poderão passar, já que seus maridos, noivos, filhos, parte para uma navegação duvidosa. Qual encabelo, ó doce amado esposo, olha como ele inicia, qual encabelo. No passado, e até hoje, em alguns lugares, as mulheres cobrem o cabelo nas procissões. Mas no passado, nem nas procissões. Era comum uma touca ou um pano na cabeça. Era de bom tom, era costume, era saudável, era determinado pela religião. Então, qual encabelo? O que significa qual encabelo? Ou seja, qual sem a touca, sem o pano, sem a cobertura da cabeça, porque saiu às pressas, saiu correndo. E os cabelos despenteados, então, já em sintonia de desespero. O desarranjo dos cabelos é o desarranjo espiritual da mulher. Qual encabelo? Ó doce amado esposo, sem que não quis amor que viver possa. Porque ela usou o verbo antigo da língua portuguesa, um pouco usado em Portugal ainda. O certo hoje, o comum, porque ides. Observe que na estrofe anterior, o filho chamava de tu, quem está partindo, e a mulher chama o esposo de vós. E esse adjetivo ligado a ela é muito sutil, chamou de doce e amado esposo. Esta dá para entender que eram recém-casados, é possível. Mesmo porque quem parte é jovem. E essa expressão é própria de quem está recém-casado. Nada impede que os velhos também façam isso. Doce e amado esposo. Porque eis aventurar ao mar iroso esta vida que é minha e não vossa. Sua vida é minha, não é sua. Não podes ir sem minha consulta a mim. Essa vida tua pertence a mim. Como por um caminho duvidoso, ou seja, aquele que eu não sei se eu vou chegar, vos esquece a afeição tão doce, nosso amor, nosso vão contentamento, quereis que com as velas leve o vento? Nosso amor, nosso vão contentamento, vão é vazio, sem nada. Então, esse contentamento nosso com a sua partida, que é vazia e que me deixa vazio, esse contentamento inexistente com a sua partida, quereis que com as velas leve o vento? Olha que aliteração interessante. A repetição da letra V oferece a sonoridade do vento. Quereis com as velas leve o vento? Isso eu chamo de comunicação secundária.
Principalmente ele está dizendo: quereis com as velas leve o vento. Quereis que o vento leve com as velas? Mas secundariamente o som é de vento levando. Quereis com as velas leve o vento? Popularmente até hoje o povo fala: meus ideais os ventos levaram. Ou seja, se foram. Nestas e outras palavras que diziam de amor e de piedosa humanidade, os velhos e os meninos o seguiam, em quem menos esforço põe a idade. Velhos e meninos seguiam. Velhos e meninos seguiam, menos esforço põe a idade. Quando se é velho e quando se é criança, chora-se mais fácil, contemplando a desgraça e contemplando o perigo. Assim, essa expressão, os velhos e os meninos, não os jovens, os velhos, os meninos o seguiam, em quem menos esforço põe a idade. A idade da velhice e da infância facilita o choro na contemplação do que é perigoso. Os montes mais de perto respondiam, quase movidos de alta piedade. Os montes também estavam sentindo, e de perto respondiam, como se fosse um eco, movidos de alta piedade. Quando eu dou sentimento humano a quem não tem, eu chamo de hipérbole, um exagero da verdade para produzir no leitor uma impressão mais forte. Até os montes sentiam e respondiam. A branca areia, as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se igualavam. As lágrimas eram tantas, tão volumosas, cobriam as areias e se igualavam com a quantidade de areia na praia. Vamos ver se o senhor aprendeu. Nesses dois últimos versos, eu já ensinei o que é silepse. Aponte a silepse para mim. Aponte o desvio de concordância. Vamos repetir. A branca areia as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se igualavam. Ou na ordem direta, vai. As lágrimas banhavam a branca areia, que se igualavam com elas em multidão, em quantidade. O desvio da concordância está em areia, que ele devia falar que em multidão com elas se igualavam, e colocou areias para concordar com a imensidão de areia na praia, como se fossem os grãos, a partícula ínfima de cada areia. Silepse. Essa é a primeira parte que eu chamei de circunstâncias emocionais da partida. Fernando Pessoa faz uma intertextualidade. Ele escreve isso que nós acabamos de falar em um outro poema, falando a mesma coisa. Quer dizer, é um texto que faz referência a um texto anterior. O poema chama Mar Português. Ó mar, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram para se casar para que fosses nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.
Vamos agora ver a segunda parte da despedida. A primeira, eu nomeei de emocional. A segunda, estou nomeando de racional. Entre aquela multidão que acompanhava a procissão, havia um velho, no centro da multidão, o velho do Restelo. Um homem de idade, cheio de experiência da própria vida, embora humilde, que reprova a navegação. Sobre isso, vários autores têm discutido, porque na verdade é um paradoxo. Se os Lusíadas foram escritos para glorificar a pátria, os descobrimentos, os valores heróicos de Portugal, como agora Camões, que é o autor da obra, coloca um velho reprovando a viagem? É um pouquinho paradoxal. Várias explicações apareceram. Há quem diga que esse velho é o poeta Sá de Miranda, que no passado fazia a mesma coisa. E Camões, então, que veio depois dele, coloca um velho que é o Sá de Miranda, o poeta renascentista. Há outros que não, que dizem o seguinte, é a voz da multidão. Qualquer viagem perigosa que se faz, haverá quem concorde e quem discorde. A viagem à Lua, em 69, ouviam-se as vozes aprovando e ouviam-se as vozes e artigos desaprovando, que era melhor resolver os problemas da Terra do que procurar um problema vazio lá no infinito. Há explicações que Portugal na época vivia com duas classes bem distintas, economicamente falando. Uma, os agricultores. Outra, os comerciários, os indivíduos de comércio. Estes, no norte de Portugal, queriam a viagem. E os agricultores, os homens que viviam do seu trabalho, da pesca, queria que se reforçasse a estrutura interna do país e não a externa. Há quem diga que essa voz é de Camões, porque ele era favorável ao desenvolvimento, à incorporação do norte da África, mas não às viagens. Enfim, cada autor tem uma explicação para essa reprovação. Vamos ficar com o que é mais ponderado. Camões está retratando a circunstância da época. Certamente havia os que eram favoráveis e certamente havia os que eram desfavoráveis à viagem. E Camões colocou então um personagem, inventou um personagem junto à multidão que vai representar as vozes que não são consoantes com aquela viagem implementada por Portugal. Vamos ler o texto primeiro. Depois nós fazemos algumas pequenas observações. O texto se encontra, como vocês sabem, no canto 4 de Os Lusíadas e estrofes de 94 em diante, essa parte racional. Mas um velho, de aspecto venerando, que ficava na praia entre a gente, postos em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco, levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar! Ó vancubiça dessa vaidade a quem chamamos fama! Ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama! Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão, que muito te ama? Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimenta. Dura inquietação da alma e da vida.
fonte de desamparos e de adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios, chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios, chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo necio engana. A que novos destinos determinas de levar esses reinos e essa gente? Que perigos, que mortes lhe destinas debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas de ouro que lhes farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias, que triunfos, que palmas, que glórias! Mas um velho de aspecto venerando, e ele escreveu aspeito, é uma palavra antiga também que é a mesma coisa, de aspecto venerando. Venerando é louvável, venerado, que se venera, que se respeita, e até velho, que ficava nas praias entre a gente. Camões colocando o velho do Restelo entre a gente e colocou entre a multidão. Velho do Restelo é o nome que se deu porque aquela praia de onde saíram as naves chamava-se o bairro do Restelo, é aquele local. Hoje, Belém, o Museu de São Jerônimo, que é um lugar turístico de Portugal. Então, entre a gente, posto nos olhos, em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça, mexendo a cabeça 3 vezes, em discordância, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Esse 3 vezes é um número meio simbólico. Ele aparece em Virgílio, na Eneida, 3 vezes. 3 vezes é a Santíssima Trindade. 3 vezes aparece no Uruguai de Basílio da Gama, em Lindóia. 3 vezes aparece em Fernando Pessoa, quando vai declamar o Gigante Adamastor dele. 3 vezes aparece em José de Alencar, no Guarani, quando o herói sobe a uma árvore, 3 vezes tenta arrebatar a árvore para transformá-la numa canoa e salvar a namorada. A cúpula da palmeira, em que se achavam Peri e Cecília, parecia uma ilha de verdura banhando-se na corrente d'água. As palmas que se abriam formavam no centro um berço mimoso, onde os 2 companheiros, abraçando-se, pediam aos céus uma só morte, porque uma só era a sua vida. José de Alencar, Guarani. Os 3 vezes aparece sobre a árvore, tentando derrubá-la para chegar ao rio. 3 vezes meneando a cabeça. Por que será menear a cabeça 3 vezes, da esquerda para a direita, é sinal de negação no mundo inteiro? De onde vem isso? Olha, eu não tenho certeza, mas eu vou dar minha opinião, sem certeza. Quando a mãe vai dar o papá para a criancinha de 1 ano de idade, a criança come, mas quando ela rejeita a alimentação, ela tira a boca do ângulo da colher, movendo o rosto da esquerda para a direita, que é o sinal de não. O contrário, de cima para baixo, tornou-se o símbolo de sim, como gesto, como mímica. Meneando 3 vezes a cabeça. Observa que se fosse 4 vezes não daria certo, 5 vezes não. 3 é um número mais simbólico para a negação. A voz pesada. Por que a voz pesada? Porque de um velho a voz sai pesada, sai com força, sai com exercício, sai com dificuldade. A voz pesada, um pouco
alevantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só das experiências feito da experiência, voz da vida, do saber que a vida oferece. Não é só a faculdade que ensina, a vida ensina mais. Só que na vida não existe segunda época, nem prova de recapitulação, nem revisão de prova. A vida pode reprovar. A experiência da vida, quando um velho é cremado, queima com ele uma biblioteca. Com o saber só de experiência feito, tais palavras tirou do esperto peito, do peito esperto, do peito de experiência, esperto, já com toda a sabedoria que a velhice lhe deu. Ó glória de mandar! Ó vã cobiça dessa vaidade que chamamos fama! Está reprovando essa glória de mando. Ó fraudulento gosto que se atiça, fraudulento fraude, enganoso, que engana, fraudulento gosto, esse gosto é enganoso. Não é nessas conquistas, nesse mando, nesse poderio que está a felicidade de um povo, de um agente. Ó fraudulento gosto que se atiça. Compare com a Segunda Guerra Mundial, quando um país se diz vitorioso. Vitorioso de quê? Em que se perderam 70 milhões de pessoas? Quem é o vitorioso em uma guerra desse tipo? Fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama, que se atiça, que se instiga, com uma aura popular, com um prestígio popular, com uma glória popular, que honra se chama. Que castigos tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama? Está perguntando que castigo essa fama vai fazer no coração humano? Que castigo ou que justiça num peito vão, ou seja, vazio, porque as conquistas por si só não geram a felicidade de uma nação. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Essa é a declaração de um homem experiente. E continuando, dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios. Por que essas conquistas são fontes de desamparos e de adultérios? Por quê? Bom, de desamparo eu posso imaginar o que o autor quis dizer. Se o esposo vai indo, a esposa está em desamparo. Se o pai vai indo, o filho está em desamparo. Se o irmão mais velho vai indo, o filho menor, mais novo, está em desamparo. Se o namorado vai indo, a namorada está em desamparo. Mas, e adultério? Por que é fonte de adultério? Por que Camões, fonte de adultério, colocou no seu texto? Ora, o homem lá longe da esposa, que não são 3 dias, nem 3 meses, talvez 2 anos ou 3 anos, então, esse homem lá distante é fonte de adultério. E a esposa mesma, longe de seu marido, é fonte de adultério. Sagaz consumidora, conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Fazendas aí no sentido de riqueza, de reinos e de impérios. Sagaz consumidora conhecida. Chamam de ilustre, chamam de subida, quer dizer, elevada, sublime, sendo digna de infames vitupérios, castigos, desonras. Chamam de fama e glória soberana, nomes com quem o povo nécio se engana. O povo nécio, o idiota, o comum, aquele sem conhecimento algum, se engana com essas glórias vãs, com essa conquista vazia. A quem novos desastres determinas
de levar esse reino e essa gente? Que perigos, que mortes lhe destinas debaixo de algum nome preeminente? Aqui é curioso. Olha a frase. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes lhe destina? O lhe está no singular. Se o lhe está no singular, dir-se-ia que ele poderia estar no plural, porque ele se refere a reinos e gente. Que perigos e mortes destina a esses reinos e essa gente. Mas o autor colocou lhe no singular. Se é singular, ele não está se referindo a reinos. Se é singular, ele está se referindo a gente. Se é a gente, ele excluiu o reino dessa segunda parte. Que perigos, que morte destina a essa gente. E o reino fica de lado. O reino é a glória. E a gente que conquistou esse reino, para eles é a desgraça. Brecht tem um poema muito bonito que inicia assim: quem construiu Tebas de 7 portas? Nos livros estão escritos os nomes dos reis. Queriam os reis, ou puderam os reis carregar os blocos de pedra? Ou seja, a construção do império sempre é atribuída a um rei e nunca àquele que conquistou, a que realmente conquistou. Então esses reinos, essa gente de que ele está falando, cai embaixo. Que perigos, que mortes destinas a essa gente e não a esse reino. Debaixo de algum nome proeminente, elevado, pomposo. Que promessas de reinos e de minas de ouro que lhes farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias. Observa que essa sinonímia é mais ou menos de significados quase perfeitos. Um lembrando o outro, se relacionando ao outro. É uma sinonímia no final do texto. Histórias, triunfos, palmas, vitórias. Castro Alves faz uma intertextualidade. Eu vou provocar essa relação. Ela não é direta, mas eu provoco. Aqui está o velho do Restelo reprovando as navegações. Como eu disse, talvez em nome daquela parcela da sociedade portuguesa contrários às navegações. Castro Alves, em seu navio negreiro, que transporta os escravos de África para o Brasil, também nega, reprova o transporte e as navegações, que saí daqui em busca lá na África de negreiros, de negros que vieram ao Brasil com a finalidade da escravidão. Nega. O velho do Restelo está negando a mesma coisa em síntese: ir para outros povos, outras gentes, guerras, lutas, conquistas. E Castro Alves nega a embarcação de escravos negros. É uma hora que ele está olhando o alto mar, o poeta olhando o mar, e ele vê os escravos fazendo exercício, apanhando, sofrendo. Descreve a tragédia do alto mar e pergunta para ele mesmo: mas que bandeira é essa? Quem é esse povo que está transportando para o Brasil essa gente? De repente, ele vê a bandeira nacional. Vendo a bandeira nacional, ninguém segura o poeta. Castro Alves tinha 19 anos quando declamou esse poema na Faculdade de São Francisco, depois que terminou a Guerra do Paraguai, que nós fomos vitoriosos. Certamente, alguns professores tinham em casa escravos.
E lógico, todos reprovaram a ousadia de uma criança, de um menino jovem que se levanta no meio de uma solenidade, vai à frente e declama o navio negreiro. O final é assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, seu delírio se é pecado tanto horror perante os céus. Ó mar, porque nas pagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa tripudiar no mestre como bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Chora, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança, tu que da liberdade após a guerra foste hasteada dos heróis da lança, antes que houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas como um íris no pélago profundo, mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos os heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares.